Voltamos com o TVB Entrevista dessa segunda-feira. Estamos aqui com o Dr. Juliano Santos Borges, médico oncologista. Estamos conversando essa questão do câncer, né? A descoberta, o tratamento, os tipos de câncer e também a evolução da medicina para o combate, o tratamento e até a descoberta precoce de vários tipos de câncer. Como a gente sempre fala, né, do câncer de mama, quanto antes ele for precocemente descoberto, mais, não digamos mais fácil, mas mais o exame, o tratamento é mais eficiente. E doutor Juliano, nós falávamos sobre a touca, né? Essa touca que já tive a oportunidade de conhecer de perto, essa touca, de ver, de conversar com mulheres que usam essa touca. O pessoal de casa, o que é essa touca, qual a função dela no tratamento do câncer? Isso, sim, a gente no serviço tem disponível a touca, que na verdade, para alguns casos, não são todos os casos de quimioterapia, tem a queda do cabelo, que geralmente ocorre em torno de 14 dias depois da primeira dose de aplicação. O que a gente faz? A gente faz congelamento do couro cabeludo, né? Então, 15 minutos antes de fazer a aplicação da dose, que gira em torno de 1 hora, a maioria das quimioterapias, para dar um exemplo, como comentou, de câncer de mama, 15 minutos antes de aplicar o remédio, a gente põe uma touca com congelamento a menos 20 graus. O que faz isso? A menos 20 faz o congelamento do couro cabeludo, os vasos sanguíneos contraem e o sangue não passa na região onde está com essa vasoconstrição. Não passa o sangue, não passa a quimioterapia. Então, usando a touca, a gente consegue diminuir em torno de 70% a chance de perda, né, de queda do cabelo. Então, é uma forma relativamente simples de fazer congelamento, né, de couro cabeludo, e isso evita 70% dos casos de perda de cabelo. E conversando com as pacientes, algumas sentem aquele desconforto, porque dizem, vai congelar minha cabeça, está congelando a cabeça, mas o benefício é tão grande, né, doutor? A gente sente depois de algumas quimioterapias que essas mulheres fazem, não claro, sempre perde um pouco de cabelo, até perde, né? Mas não aquela coisa de perder todo o cabelo. Isso. E a gente nota a autoestima no próprio tratamento, evolui mais, né? Não, claro, a gente até fez um estudo, de análise de benefício da touca lá no serviço, e a gente conseguiu até direcionar e ver o perfil de quais os pacientes que queriam a utilização da touca, né? Geralmente são pacientes mais jovens, que o tratamento vai ser mais curto, em torno de 4 a 5 meses, e que valorizam muito, né, a questão do cabelo. Então, a gente consegue direcionar algum público-alvo para o uso da touca. Geralmente, as pacientes com mais idade ou que vão fazer tratamento muito prolongado não tem muito interesse na touca. Mas é uma opção, eu acho que isso sempre deve ser informado para os pacientes, porque é uma opção, né, que a pessoa tem de tentar diminuir, né, e ficar só 30% da perda de cabelo. Com certeza. E doutor, nós falamos tanto do tratamento do câncer por quimioterapia. É só quimioterapia que tem ou já temos algum outro tratamento a não ser este? Isso, senhor. Eu acho que, já que a gente está terminando o ano de 2015, eu acho que o grande destaque mesmo de novas opções de tratamento ficaria com o câncer de pulmão, né? E o câncer de pulmão, ele teve uma apresentação no nosso maior congresso, de imunoterapia. O que é isso? Na verdade, é um remédio que a gente aplica, também é injetável, só que ele não é quimioterapia, ele é um anticorpo. E esse anticorpo, ele estimula o nosso organismo, que são os glóbulos brancos, a destruir o tumor. Então, é o que a gente sempre sonhou, né? O próprio corpo, né, nosso, que faz a proteção, que são os leucócitos, e esses destruírem o tumor. E é isso que foi lançado e apresentado dia 30 de maio e ficou como um novo tratamento padrão, um novo tratamento estándar para câncer de pulmão, do tipo não pequenas células, que corresponde a 80%, 85% dos casos. Fez quimioterapia, não funcionou a quimioterapia, passa para imunoterapia. A gente tem 2 imunoterápicos, não cai cabelo, não dá enjoo, não dá as reações vinculadas com a quimioterapia. E o benefício, a gente fazer uma comparação, por exemplo, quanto ao câncer de pulmão do tipo escamoso, ele é mais de 2 vezes, né? Ele aumenta em mais de 100% a chance de resposta quando comparado com quimioterapia. Então, ele não dá o efeito de quimioterapia e ele é mais do que o dobro a chance de responder ao tratamento.
E isso já está no mercado, esse produto? Ele foi lançado e está em teste? Como é que está essa questão? E é só para o câncer de pulmão? Na verdade, esse mesmo remédio, que é o estimulador de imunidade, ele funciona para o câncer de pulmão e para o melanoma, né? Esse remédio, ele já foi aprovado e já está sendo comercializado nos Estados Unidos e em alguns países. E no Brasil e no Canadá são países que demoram um pouquinho mais para conseguir fazer a aprovação. Então, uma das empresas lançou um programa que se chama um Programa de Acesso Expandido. Eles doam um remédio, né, e eles fizeram uma seleção de 900 pacientes. Eles selecionaram 450 pacientes aqui no Brasil que vão ser selecionados e eles dividiram em 40 médicos, né? E a gente tem o nosso serviço, felizmente a gente conseguiu ser selecionado. Então a gente tem esse remédio disponível gratuitamente. Ou seja, se o paciente tem acesso a plano de saúde, não tem, se tem dinheiro ou não, ele consegue receber a medicação, essa ampola. O número de vagas que nós temos são 450 vagas, já foram utilizados em torno de 45 pacientes. Isso no Brasil todo? No Brasil todo. Foi no Brasil todo. Isso, aqui em Itajaí nós temos 12. Nós somos responsáveis pelo maior serviço, o maior número de pacientes no programa no Brasil é de Itajaí. Pois é, doutor, a gente está falando nessas pesquisas, testes, né? Esse remédio que ele vem gratuito para cá, claro, também é uma forma do próprio laboratório testar em outras pessoas, porque cada população também tem algumas diferenças, né? Nós temos a diferença entre o povo europeu, o povo americano, nós temos a diferença entre o chinês, o japonês, o brasileiro, o próprio negro com o branco. Tem doenças que são diferentes, o tratamento, às vezes a própria doença é diferente, né? E como é que o pessoal daqui tem a possibilidade de participar de pesquisas ou é só os americanos, os europeus? Como é que funciona essa questão da pesquisa? O senhor trabalhando na pesquisa, tem como receber pessoas que querem participar dessa pesquisa? Tem. A gente tem, na verdade, duas formas dos pacientes receberem medicamentos de última geração. Um é o programa de acesso expandido, que é o programa desse imunoterápico para câncer de pulmão. Então, todo mundo que tem o diagnóstico de câncer de pulmão, do tipo não pequenas células, que corresponde a 80%, 85% dos casos, pode entrar em contato com a gente. A gente tem esse programa de fornecimento de remédio para pacientes que fizeram quimioterapia e não responderam bem ao tratamento. E tem outro programa, que são os programas de estudos clínicos, que são remédios que ainda não foram aprovados em nenhuma parte do mundo e que a gente está em teste. A gente pega os testes, geralmente fase 3, que são os testes finais, que já passaram pela fase 1 e fase 2. Então a gente tem segurança, né, dos dados já analisados. Atualmente, a gente poderia destacar, por exemplo, semana passada a gente abriu um novo projeto, um estudo de fase 3, com um comprimido para o tratamento de câncer de próstata, né? Então, os pacientes que têm o câncer de próstata fizeram o diagnóstico, fizeram a cirurgia ou fizeram a radioterapia. O PSA começou a subir, a gente faz a análise, né, desse resultado e a gente começa com um tratamento com base em comprimido, que é um bloqueador do androgênio, então é um bloqueador hormonal, numa nova geração e que faria o controle do PSA. Então, isso seria uma forma de controlar a doença e evitar que a doença se alastre, né, que dê as metástases que habitualmente são ósseas e que evite no futuro que o paciente faça quimioterapia. Então, esse é um grande projeto que a gente tem, que vão ser selecionados em torno de 1.500 pacientes para câncer de próstata e que a gente está participando aqui de Itajaí. E no caso, doutor, essa é a pessoa que já teve diagnosticado, já fez a radioterapia e, vamos supor, eliminou esse, mas o exame está alterado novamente. Isso mesmo. Aí ele pode participar dessa pesquisa. Ou fez a cirurgia. Daí o PSA começou a subir pós-intervenção cirúrgica ou pós-radioterapia, ele pode participar dessa pesquisa com esse novo comprimido. E como é que faz? Quem procura? Isso, pode entrar em contato. Aqui o serviço é aqui de Itajaí mesmo, pelo número 47, que é o prefixo, 3348-5093, ou pode mandar um e-mail para regulatório@oncologiasc.com.br. E, doutor, nessa pesquisa, como é que funciona esse trabalho, né? Desenvolver um remédio, vamos supor, desse comprimido para o câncer de próstata. O senhor está desenvolvendo, é uma equipe que desenvolve, como é que surge esse início dessas pesquisas? Isso, na verdade, assim, a primeira etapa é a etapa menor, que seria a etapa fase 1. Então, é lançado um produto novo, ele é testado em uma população muito pequena de pacientes. Teve efeito, parte para a segunda etapa, que é uma etapa maior,
em que analisa as doses desse comprimido e os resultados. Deu certo? Vai para a grande etapa. Como o número de pacientes é muito grande para a gente conseguir fazer a aprovação, a gente forma um grupo. Né? Então a gente forma um duplo. Aqui no Brasil são em torno de 20 médicos que estão participando desse projeto para câncer de próstata. Por quê? Porque a gente pensar que a gente tem que selecionar 1.500 pacientes com câncer de próstata, se fosse 1 ou 2 médicos, a gente passaria vários anos. Então a gente junta grupos, né, grupos colaborativos, e a gente trabalha em conjunto. Né? Aqui no Brasil, o maior grupo é um grupo em que a sede é em Porto Alegre, é um grupo latino-americano. Então a gente recebe a proposta de um projeto novo, seja esse projeto brasileiro ou latino-americano ou do exterior, a gente faz a análise desses dados, dispara os e-mails para os médicos que estão vinculados a esse grupo, a gente faz o questionário se tem viabilidade, né? Se tem aquela população, se tem interesse em participar, e a gente forma esses grupos, a gente tem reuniões, né? E lança o produto. O pessoal aqui de Itajaí pode procurar, né? Como você falou, por telefone ou por e-mail. E como é que funciona? A pessoa de casa já fez o tratamento com outro médico, né? Ele pode procurar o senhor e a equipe para fazer esse tratamento, ou o tratamento já tem que ter sido feito com a equipe do senhor? Como é que funciona? Porque daqui a pouco está lá, a pessoa está em casa nos assistindo e olhou, já fez a cirurgia e está preocupado que vai ter que ir de novo, porque o PSA está alterado, e ele está nos acompanhando e diz, nossa, de repente esse comprimido é a melhor coisa que tem a fazer. Como é que ele pode fazer? Ele pode procurar? Onde ele pode procurar? Além do telefone, existe uma forma de procurar um contato? Doutor, eu posso participar, não posso? Ou com a sua equipe? Não? Como é que funciona esse cadastro aí? Isso assim, aqui no Brasil a gente não tem nenhum site atualizado que consegue passar as informações de estudos clínicos que estão vinculados ao Brasil. Então, na verdade, a gente usa o site americano, do clinicaltrials.gov. É um site que também o Ministério, como se fosse o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, obriga os médicos que estão fazendo estudos a publicarem nesse site. Então a gente tem as informações pelo site do governo americano. Lá pode pôr o nome da doença, a cidade, e vai dar todas as informações. Então, na verdade, o nosso site que a gente utiliza é o site do Ministério da Saúde americano. Que é atualizado em 100% lá. Isso mesmo. Então, eles que têm todo o banco de dados, e isso, na verdade, é um erro, é um pecado. A gente não tem um site brasileiro em que tem essas informações para os pacientes. Claro, até porque, hoje em dia, na pesquisa você já pode optar por ela traduzir esta página, mas nunca é como ter os detalhes na nossa língua, né, no nosso idioma. E a gente sabe que essa parte da saúde, né, das pesquisas, como já falamos lá no início, né, doutor, já veio essa questão da atualização do site e do número de pesquisas, né? É uma grande batalha, até eu penso que a gente acompanha, às vezes aparece em filmes, documentários, aquela questão da pessoa ir lá no laboratório de teste dos Estados Unidos e precisando do dinheiro, e o laboratório pode pagar por isso, né? Isso, E no Brasil isso é proibido. É proibido, no Brasil é proibido, mas claro que são talvez anos de experiência ou de formação diferente. Sim. A própria cultura, né? A própria cultura, né? Por exemplo, acho que uma das coisas que mais chama atenção é o Congresso. O Congresso que ocorreu agora em Chicago, que ocorre sempre nos últimos dias de maio, que é o nosso principal congresso. Todos os funcionários que trabalham no Congresso, né? Então tem em torno de 30, 35 mil médicos nesse Congresso. Todos os funcionários que trabalham no Congresso, né, das 5 mil funcionários, são voluntários da cidade, que se oferecem gratuitamente a participar do Congresso, com o objetivo da sociedade de oncologia economizar dinheiro em prol da pesquisa. Então, é interessante porque essa cultura está chegando aqui. Se a gente comparar e analisar aqui nas Olimpíadas, a população brasileira fez o mesmo raciocínio, eu acho que a gente está chegando nessa experiência, nessa formação. Espera-se que foi a Copa do Mundo assim, a Olimpíada está sendo assim, né? Que seja também na parte da saúde. Na saúde. Porque às vezes se compara, não, mas isso aí vai ter lucro lá na frente, eu também quero ter uma parte, né, doutor? Mas acho que é importante a gente sempre deixar claro, essa parte a lei não permite o pagamento para essas pessoas que se oferecem nesse tratamento,
mas tem que pensar também, como o senhor falou lá no início, as acadêmicas israelenses, né? Que a cultura já é de se doar, porque de repente você não tem a doença, mas o seu um parente, algum amigo possa ter essa doença, né? E você fazer parte da pesquisa para curar esse amigo deve ser uma coisa fantástica também, né? E alguém tem que fazer isso, né? Alguém precisa. Alguém vai ter que participar, né? Claro. Se doar em prol da ciência. E a gente pensar também, por exemplo, esses grandes hospitais, o Hospital de Houston, que é o MD Anderson, que é o principal hospital de pesquisa para câncer, tem mais de 1.000 estudos, em torno de metade dos funcionários do hospital, o pessoal da recepção do hospital, são voluntários. E voluntário não é voluntário, eu vou uma vez por mês ajudar o hospital. Não, é 4 horas por dia ou 8 horas por dia. Então são voluntários de 20 horas semanais ou 40 horas semanais que se oferecem para trabalhar gratuitamente para o hospital economizar com folha de pagamento em prol de pesquisa. Ver só a cultura e o pensamento. Já temos isso, a gente tem que louvar também, né, doutor? Doação de sangue e de órgãos aqui é fantástico. Isso mesmo. Já está se criando uma cultura tão grande nessa parte que acredito que... Porque é uma novidade também essa questão da divulgação de pesquisas aqui no Brasil. Eu penso assim, porque é muito restrito, até pelo número de pesquisas, né? Isso é muito restrito. E a gente tem essa oportunidade aqui em Itajaí, a partir do senhor, que o senhor também, a gente tem esse contato, o senhor tem um contato muito grande com a imprensa para divulgar esses trabalhos, e isso também quebra alguns paradigmas, né? Que a gente tem aquela questão do pesquisador, fica lá em cima, no quarto fechado e não pode nem respirar. E não é assim, né? Precisa da resposta da população até para evoluir, né, na própria pesquisa, né? Com certeza. E assim, ainda tem as ideias relacionadas com pesquisa. Não, pesquisa, vamos testar, eu vou ser cobaia. Não, a gente está falando... Cobaia, né? Isso mesmo, a gente está falando de medicamentos, de intervenções extremamente elaboradas, né? Que muitas pessoas no mundo estão participando e que muitas vezes pode mudar a história da doença, né? Eu sempre faço a mesma comparação e descrevo algumas doenças muito graves. Por exemplo, a doença de Alzheimer, que é uma demência que a gente sabe que não tem tratamento. Abriu um estudo no Brasil, em São Paulo, com um remédio novo que está sendo testado para demência. Então, se alguém tem a doença de Alzheimer, a primeira indicação seria, meu Deus, vai para o projeto de pesquisa que abriu lá em São Paulo para testar o remédio. Não deu certo, volta e segue a rotina aqui. Sim. Mas se deu certo, pode mudar a história de vida dessa pessoa e essa pessoa vai estar contribuindo, né, para toda o restante da população que infelizmente vai evoluir com demência ou doença de Alzheimer. E é uma doença que vem evoluindo também o número de casos, né, doutor? Assim como vem o câncer, infelizmente a AIDS está voltando a evoluir muito também, né, doutor? Que houve aquela questão que a gente comenta bastante lá na década de 70, 80, que vários artistas, atores e cantores, pessoas famosas morreram de AIDS, deu aquele choque. E agora essa nova geração, agora toma um coquetel e está tudo certo, não é bem assim, né? É isso mesmo. E aí demonstra essa evolução que desde o início dos tratamentos, a quimioterapia, e agora o senhor diz que tem um remédio que é um comprimido, um líquido que se injeta, né, para o câncer de pulmão, que não agride tanto o corpo. E sabe-se que a quimioterapia é uma bomba para o corpo, né? Isso mesmo. Que é aquela questão, vai lá e mata o câncer, mas também pode causar alguns efeitos colaterais que... Não, a gente sabe que, na verdade, a quimioterapia, ela destrói todas as células, né? A boa e a ruim, ele não sabe quem é quem, né? Então, a gente pensar que em 2015 a gente tem um remédio que, isso não é pesquisa, já é comprovação científica para câncer de pulmão, que não respondeu ao primeiro esquema de quimioterapia. Eu utilizar um estimulador de imunidade que tem mais do que o dobro de chance de responder quando comparado com quimioterapia, e que as taxas de toxicidade são muito menores, né? E qual é o mecanismo, qual a fisiologia disso? É estimulador de imunidade, ou seja, é o teu próprio corpo que destrói o tumor. Isso é tecnologia. Sim, e aí já a própria imunidade de outras células também ou é só do pulmão? Questão... Esse remédio, ele já foi aprovado para câncer de pulmão e melanoma. Mas assim, a imunidade do corpo toda que melhora, né, nessa questão. Na verdade, seria a célula, tem algumas células de câncer que elas têm um disfarce. Né? Tem até um vídeo que é bastante interessante, que compara como no aeroporto.
né? Na hora de passar no detetor de metais, isso, tem algumas células que ali seria a entrada do organismo, né? Então, se tem alguma célula doente, ela é barrada naquela entrada. Se a gente tem uma célula de câncer, tem algumas que fazem algum disfarce e se disfarçam de boas e conseguem entrar no nosso organismo. Seria justamente isso aí. Esse remédio, esse imunoterápico, consegue tirar o disfarce dessa célula e o próprio organismo daí consegue evitar essa entrada. Nós estamos falando de coisinha, né? Essa célula, esse disfarce, né? Claro, pensando... de uma célula, né? A gente vê, usando essa questão do aeroporto, o detetor de metal, a gente vê o tamanho, mas isso reduz a coisas assim de microscópios potentes para ver uma dessas células. Uma das células a gente está falando de tecnologia, né? Da gente pegar e olhar o telefone, a gente olha, poxa, o telefone é algo moderno. Não. A medicina talvez seja a grande área de modernidade que a gente consegue ver, né? Que a gente está crescendo com relação a isso. Que legal, isso é importante. E nisso tudo, né, já falamos novamente da questão da pesquisa e das pessoas se oferecerem a ser essas pessoas que utilizam esses medicamentos no momento da pesquisa, quem já tem a doença ou quem não tem a doença, lá naquela outra fase inicial que o doutor explicou, né? Quanto importante é essa doação também. Falamos da doação de sangue, doação de órgãos, doação de medula também, né? Que nós temos aí várias pessoas que da região, nós temos o Biel, que é um batalhador que está na mídia agora trazendo essa campanha para doação de medula óssea, que também é importante frisar, né, doutor? Essa questão da medula, né? Isso, que também faz parte do tratamento de câncer, né? Os tumores hematológicos a base do tratamento é o transplante, né? E daí a doação de medula. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, a gente vai para o apoio cultural, volta já. Estamos aqui com o doutor Juliano falando sobre esses tratamentos, essa evolução e essa revolução também no tratamento do câncer. E daqui a pouco a gente vai pedir para ele também, nessa evolução no medicamento, o que mudou também no paciente, né? Do tratamento, o sofrimento, aquela coisa ruim que era lá no começo, a cura, o número, o percentual de cura, de lá para cá, o que evoluiu também, que, claro, essa pesquisa toda é para melhorar a qualidade de vida e a cura também dos pacientes. A gente volta já, não sai daí.